Paz do Senhor Jesus, é com muito prazer que nós anunciamos a nossa lição de número 7, As Bodas do Cordeiro. Essa lição vai tratar sobre a festa de casamento que Jesus dará no seu retorno para a sua igreja amada. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 ao 14. Ela vai tratar sobre uma parábola. Essa parábola, elas têm uns personagens principais que vai tratar de um rei que convidou os seus convidados para as bodas do seu filho. Então ele envia os seus servos chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Depois o Senhor manda outros servos dizendo aos convidados: eu já tenho tudo preparado. Os meus bois cevados já estão mortos, tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles trazendo caso, foram para cada um seu campo, outro foi para o seu negócio, e outros foram matar os próprios servos. Porém, o rei, sabendo daquela notícia, ficou muito com raiva. Enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou aquela cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que entrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-vos os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então a nossa leitura bíblica em classe trata de uma parábola que ensina a respeito de um rei que volta para levar os convidados para a festa de casamento do seu filho. Então, o nosso texto áureo está em Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Verdade prática. Nas bodas do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. Então, nosso comentário está baseado no segundo ponto da nossa lição. O primeiro ponto vai tratar sobre as bodas do Cordeiro. O nosso segundo ponto, a rejeição ao convite do Cordeiro. Terceiro ponto, a noiva do Cordeiro. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele voltará para arrebatar a sua igreja. E o primeiro acontecimento nós estudamos na lição passada, que é o tribunal de Cristo. Após o tribunal de Cristo, haverá as bodas do Cordeiro. Por isso que está escrito que é bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A nossa verdade é que somente os salvos estarão com Cristo nos céus. Porém, irmãos, o casamento da igreja com o noivo, com o Cordeiro, é um casamento que tem base dentro das escrituras judaicas cristãs. Por exemplo, se nós olharmos que entre os judeus naquela época antiga existia 3 etapas para chegar a um casamento. A primeira etapa era o compromisso entre os pais que faziam com seus filhos
a ponto dos filhos ainda pequenos poderem se casarem no futuro. Então, o primeiro passo era o compromisso, que os judeus tinham isso dentro da sua cultura judaica. E o segundo passo era o contrato. O contrato deveria ser diante de um juiz. E ali não dava direito da noiva ficar junto com o noivo. Então era apenas um contrato. E em terceiro, as bodas. Ah, sim, agora sim. Estas bodas davam o direito do noivo, agora como esposo, receber a sua esposa na sua própria casa. Então, amados irmãos, Jesus, ele está com a igreja como noiva. Ele foi preparar a sua própria casa, a casa da noiva, a casa dele. João 14, versículo de 1 ao 3, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Jesus, ele receberá a noiva na sua própria casa. Desta forma, acontecerá o casamento nas bodas do Cordeiro. Isto se dará após o arrebatamento, após o tribunal de Cristo. E a igreja, como noiva, como esposa, ela vai se revestir de uma vestimenta de justiça, de linho puro e linho brilhante. São vestimentas próprias, apropriadas para as bodas, aonde todos os crentes receberão essas vestimentas, porque serão dadas para a noiva do Cordeiro. Então, irmãos, as bodas será a nossa festa de casamento. Para sempre nós estaremos com o Senhor. Será um casamento indissolúvel. Não haverá divórcio, não haverá repúdio. Será para sempre com o Senhor, indissolúvel. A ceia, irmãos, das bodas do Cordeiro, será a comemoração dos ressuscitados e dos arrebatados. Será exatamente o convite a uma grande mesa, a um grande banquete. Será, portanto, o chamamento do Pai a uma festa que Ele vai nos receber. Então, o Pai que nos deu vida e que nos deu salvação, agora com o seu Filho, comemorará todos aqueles que foram achados dignos, todos aqueles que aqueles que reviveram, que estavam mortos e que estavam perdidos, assim como na parábola daquele homem que saiu da sua casa, aquele jovem, que é a parábola do pai que tinha 2 filhos, o filho pródigo. Então, o pai está já está preparado o bezerro cevado para ali nos banquetear. Então, amados, mais uma coisa. Em Mateus capítulo 25, versículo 10, diz que chegou o esposo. O esposo, que é Jesus, está à porta, amados. Somos as verdadeiras virgens, prudentes, que temos lâmpadas, que estamos no grupo do arrebatamento. Mas não é necessário ser só virgem, ou estar à porta, ou estar no grupo, ou ter lâmpada. É preciso nós termos reserva suficiente para esperar o atraso do noivo. Então, as virgens sábias, essas são as do arrebatamento para as bodas do Cordeiro. Estas entrarão para as festas de casamento. Está escrito em Mateus 25 que elas entraram para as bodas. Então, as bodas será a nossa reunião com Jesus, que é diferente da segunda vinda, que será após as bodas do Cordeiro, que o esposo virá acompanhado da sua esposa, mais na frente, com 7 anos depois de bodas, de festa do Cordeiro. Então, é resumido assim: Jesus veio a primeira vez, ele virá a segunda vez.
Portanto, ele virá depois das bodas. Então, as bodas é um marco inicial para que depois ele venha, com 7 anos depois. Por isso, irmãos, que está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 36, que está muito claro, que faz uma clara diferença entre a segunda vinda e o arrebatamento para as bodas. Que há um texto muito claro que se refere a Israel. Por exemplo, Lucas 12, 36. Portai-vos semelhantemente aos homens que aguardam o seu Senhor voltar das bodas. Então, quem é que vai voltar das bodas, irmãos? Se diz que ele vai voltar, então é uma vinda. E se fala das bodas, então é o arrebatamento. Então as virgens subiram para as bodas, que é o arrebatamento. Portanto, o Senhor Jesus voltará das bodas após o arrebatamento. Então, após as bodas do Cordeiro. Então, Pedro, no versículo 41 do capítulo 12 de Lucas, ele fica sem entender porque ele pergunta: Senhor, essas parábolas, esta parábola, o Senhor está dizendo a nós ou para todos? Então, Pedro já, por ter revelação divina, recebeu do Pai que Cristo era o Filho do Deus vivo, portanto, desta forma, ele já pergunta, querendo saber se a parábola estava dizendo a respeito a nós ou para todos, incluindo as nações. Irmãos, a resposta é simples. Israel deverá esperar o seu Senhor voltar das bodas, voltar do casamento que anteriormente esteve com a igreja, no arrebatamento. Então, aqui cai por terra a visão pós-tribulacionista, onde ensina que o arrebatamento só será na segunda vinda. Nós acreditamos que as virgens, quando sobem para o arrebatamento, elas vão para as bodas. Só após é que o Senhor volta das bodas. Ele virá depois das bodas. Eu repito, Jesus voltará depois das bodas, na sua segunda vinda, com a sua esposa amada, sua igreja. E quem quiser ser arrebatado só na segunda vinda, como diz os pós-tribulacionistas, está enganado. Por quê? Porque Jesus, ele virá depois das bodas. Se você está esperando não as bodas, mas a segunda vinda para ser arrebatado, então você vai ficar passando realmente os 7 anos de grande tribulação. Então, as bodas será de 7 anos. Israel e as nações terão que esperar 7 anos e verão literalmente o Senhor voltar depois das bodas. Então, meus queridos, há uma lei em Números, capítulo 6, que fala sobre a lei do nazireado. É aqui que eu quero chamar a vossa atenção. Ela vai tratar sobre o voto de nazireu. Jesus, ele não era o nazireu, ele não nasceu nazireu, portanto, ele dizia ser a videira verdadeira. Então, uma clara referência de que ele não era nazireu, portanto, era nazareno, diferente. Nazireu é uma coisa, nazareno é outra. Jesus, ele participava da ceia aqui na terra com seus discípulos, bebia vinho. Então, o nazireu não podia beber vinho. Portanto, quando chegou o momento em que Jesus estava distribuindo a ceia com seus discípulos, em Marcos 14, 25, em Lucas 22 e 18, ele diz assim, o próprio Jesus, ele faz um voto: eu vos digo que já não beberei mais do fruto da vide, do fruto da videira, da uva, do suco, não beberei mais, até aquele grande dia, que eu beba convosco de novo no reino do meu Pai. É aqui que está o mistério, irmãos. Se Jesus fez um voto, e esse voto é temporário, não é um voto de nascimento, ele não nasceu nazireu, como aconteceu com Sansão e com João Batista.
ele fez um voto temporário. E esse voto vai terminar exatamente nas bodas do Cordeiro. É aonde ele poderá voltar novamente a beber vinho. Então, irmãos, na lei do nazireado, os votos, ao terminarem, o que é que aconteceria? O nazireu, ele tinha que ir até a porta da tenda da congregação. Aqui que está o mistério, irmãos. Se o nazireu tinha que ir à porta da congregação, aí diz mais, oferecer um cordeiro e uma cordeira, você pode ver isso lá em Números capítulo 6, versículo 14, e Números 6 e 13, que ele tem que chegar à porta da tenda da congregação, e depois tem que oferecer um cordeiro e uma cordeira. No versículo 20 do capítulo 6 de Números, depois de cumprir tudo isso, o nazireu poderá beber vinho. Então, o que é que vai acontecer? Para que aconteça as bodas do cordeiro, Jesus, ele virá à porta da tenda da congregação, ou seja, ele vai vir até a porta da Nova Jerusalém, virá até as nuvens, e ali, ele sendo o próprio cordeiro, e a noiva, a igreja sendo a cordeira, ele vai exatamente apresentar ao Pai o cordeiro e a cordeira. E assim, o seu voto estará cumprido. Porque na ceia, das bodas do cordeiro, nós vamos participar de um grande memorial. Porque Jesus, somente no reino de Deus, que eu vou participar novamente da ceia, do pão, do vinho, do fruto da vide. E assim ele não será mais um nazireu por voto. Ele cumprirá seu voto e agora ele poderá beber vinho novamente. Este é o grande mistério das bodas do Cordeiro. Porque Jesus, quando ele parte para a cruz, irmãos, com aquele voto, Satanás sabia tanto que Jesus, iria cumprir esse voto em benefício a nós cristãos, em benefício à igreja. Satanás fez de todas as formas destruir o voto de Jesus. Principalmente quando ele estava na cruz, que puseram o vinagre ali, que é derivado do vinho. Veja, irmãos, todo produto derivado do vinho não poderia ser bebido. Não poderia comer uva e nem seus derivados. Não poderia beber vinagre, nem bebida forte, nem uvas, nem comer sementes, nem as cascas das uvas. Então, Jesus não poderia tocar em nada disso. Então, na cruz do Calvário, ele foi tentado a quebrar o voto. Desta forma, Jesus, ele vence, porque sabendo que ali se tratava de vinho ou de produto derivado do vinho, que era o vinagre misturado com fel, um tipo de analgésico que fizeram, a fim de neutralizar o sofrimento de Jesus, para que hoje muitas das pessoas viessem a desacreditar que ele sofreu por nós, porque ele tinha tomado aquela substância, e agora nós acreditamos que como ele não tomou, não bebeu, ele continuou ainda com seu voto, até o momento em que a igreja será arrebatada para as bodas do Cordeiro. E assim, ele cumprirá o seu voto de nazireado. É uma parte da lei que ainda vai se cumprir, irmãos. Esta parte da lei que fala sobre o nazireado, que tem o seu sentido profético em Cristo, ela vai se cumprir cabalmente. A fala de Deus na Bíblia, as palavras de Deus nas Escrituras é a verdade. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que você seja um convidado para estar nas bodas do Cordeiro. Amém.